O drama de Jó. Sem nada vim a esse mundo, e sem nada eu vou morrer. Ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. O sofrimento também se abate sobre o justo. A tragédia de natureza econômica atingiu Jó na esfera comercial, nos seus negócios, bem como na lavoura e na agricultura. Na sequência desta prova permissiva, a tragédia na família, a morte dos 10 filhos em um só dia, e a sua esposa o provoca a abandonar a fé em Deus. Além da perda dos bens materiais, dos seus gados, empregados e familiares, a tragédia atingiu a saúde física e mental de Jó. E este patriarca foi constrangido a padecer as dores mais terríveis que um ser humano jamais fora submetido. Somente uma fé inabalável, a esperança na provação, para dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Assiste a continuação desta videoaula, se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a essa videoaula de forma simples, prática e dinâmica. Estamos no quarto trimestre de 2020 com essa temática abençoadora, aprendendo com Jó e as lições do seu sofrimento na fragilidade humana e a soberania divina. E nesta feita estamos na lição de número 4, de 25 de outubro de 2020. O drama de Jó. Para você que está aqui pela primeira vez, sou o presbítero Ideilton Ruas da Silva Sobrinho, professor na Escola Bíblica Dominical. Te convido a ficar conosco até o final dessa videoaula. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, comente e compartilhe com seus amigos para que esse canal ganhe relevância e essa videoaula venha evangelizar vidas e edificá-las para a glória de Deus. O texto áureo da lição nos diz: E disse, nu eu saí do ventre da minha mãe. Ou seja, vim a esse mundo sem nada, e nu eu tornarei para lá, e sem nada eu vou morrer. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1 e o verso 21. A verdade a ser colocada em prática nos diz: a despeito das grandes provações de natureza econômica, de natureza familiar, de natureza física e psicológica que se abatem na nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe que gera o contexto desta lição está em Jó 1, 13 ao 22, 2, 6 ao 8, que nos diz as seguintes partes: as tragédias que se abateram na vida de Jó. E o primeiro anúncio dentro desta leitura bíblica em classe nos diz que os ataques dos inimigos sabeus que levaram os bois e mataram os seus empregados. Na sequência, o segundo anúncio, raios dos céus, provocado por Satanás, mataram ovelhas e seus pastores. Na sequência, o terceiro anúncio, um bando de caldeus endemoniados atacaram camelos, levaram e mataram os seus empregados. O quarto anúncio, nessa permissão de Deus, essa prova na vida de Jó, uma forte tempestade nos 4 cantos da casa onde estava a festa e os 10 filhos de Jó. Em um só dia morreram todos eles. Por fim, a reação de Jó frente a estas tragédias. Jó rasgou o seu manto, Jó raspou a sua cabeça, ele lançou em terra e adorou ao Senhor. Aleluia!
No entanto, o objetivo geral desta lição é mostrar que Jó manteve a fidelidade em Deus sobre extrema provação, sobre uma extrema prova de fogo. E os objetivos específicos relacionados a cada tópico são revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram os seus bens. Segundo, explicar de que forma Jó teve a sua família destroçada pelos ventos. E por fim, demonstrar de que forma Jó teve a sua saúde física e mental abalada. A introdução: a partir desse drama, temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento e o modelo de comportamento desse patriarca e que um cristão deve ter para a própria vida diante das adversidades, diante do dia mau, diante de uma série de provações. Nós devemos manter firme a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, pois também o sofrimento se abate na vida do justo, quebrando todo o protocolo e ideologia do triunfalismo, pois sabemos que no mundo nós teremos aflições, passamos por adversidades e dores, e a dor faz parte da vida do ser humano, mas a força de Deus, o poder de Deus nos coloca de pé para continuarmos marchando. E nesse contexto de uma condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou não só apenas um pobre moribundo, mas na visão dos seus amigos um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidade e de repente tudo desmoronou. Talvez você, nós, já passamos por alguns momentos, por algumas fases, que dizemos, meu Deus, ainda não é o fim. Da onde que veio tudo isso? Mas que tenhamos fé, pois em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Aleluia! Primeiro tópico, a tragédia de natureza econômica. E veremos o sucesso que Jó tinha na esfera comercial, nos seus negócios, na lavoura, na agricultura, na pecuária, na esfera do campo. O ataque do diabo na esfera econômica, na esfera comercial e no campo, pois Jó era o maior de todos no Oriente, conforme Jó 1 e o verso 3. E essa tragédia causou um colapso econômico de abastecimento não só em Uz dos Caldeus, mas em todas as regiões circunvizinhas, pois pode-se dizer que Jó era uma potência econômica. Se fosse nos dias de hoje, os maiores investimentos nas ações e bolsas de valores do Oriente seria da produção da pecuária, do transporte, da produção de laticínio, de carne e outros abastecimentos que provinham da propriedade, das prosperidades de Jó, pois ele era igualado aos grandes empresários e indústrias dos nossos dias, pela bênção de Deus que estava sobre a sua vida. E de repente tudo isso veio a se dissolver, a evaporar com essa permissão de Deus para o ataque de Satanás. E dentro desse primeiro tópico, nessa fragilidade humana e ataque na esfera comercial, o centro das atividades do patriarca foram atacadas. Os animais destruídos, o pessoal de serviço, a mão de obra, desestabilizando financeiramente todos os seus investimentos, tanto no campo, na esfera comercial. Satanás atingiu também a esfera no campo,
destruindo a sua fonte de proteínas, laticínio, o diabo atingiu de cheio toda a sua riqueza. O comentarista pontua nessa lição que aqui se faz necessário uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna. E nos dias de hoje, para alguns empresários e investidores, pode ser, porque por falta de sabedoria e temor a Deus, tem dado legalidade a Satanás pela falta de sinceridade, pela corrupção, pela falta de retidão em seus negócios e justiça para com Deus e para com os homens. Desta forma, o diabo tem a legalidade para provocar e devorar o fruto do trabalho das suas mãos. Mas que Deus guarde a sua família, os seus negócios, os seus investimentos e que você haja com retidão, graça diante de Deus e diante dos homens. Assim a prosperidade de Deus na sua bênção, na sua justiça será real para a sua vida, para os seus negócios. Glória a Deus. Tópico 2, a tragédia de natureza familiar. Em um só dia, Jó perdeu seus 10 filhos de forma drástica, calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, provocado pelo maligno, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, conforme o verso 18 e 19. Como se não bastasse toda aquela dor, aquele luto por aquele momento, aquela angústia na vida de Jó, a sua esposa lança a frase irônica, provocando, instigando Jó: amaldiçoe o teu Deus e morra, homem. Até quando você vai suportar essa sua dor? Até quando você vai honrar o seu Deus? Até quando você vai manter a sua sinceridade, a sua fidelidade para com Deus? Não basta toda perda de ordem econômica dos seus bens, do seu gado, agora os seus filhos. Amaldiçoa o teu Deus e morra, homem. No entanto, muitos autores suavizam e tenta ver uma colocação diferente, uma interpretação diferente da esposa de Jó, como se fosse uma ironia, mas o contexto que Jó responde a ela fundamenta que realmente ela posicionou como uma forma de abandono, uma forma negativa, pois Jó teve o discernimento em meia dor ao dizer para sua esposa, como uma louca, como uma desequilibrada, como uma ingrata, se nós recebemos o bem do Senhor, não podemos também receber o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Eu manterei firme a minha posição, a minha fidelidade, a minha honra para o Senhor, porque eu conheço o meu Redentor. Aleluia! Eu sei que Ele vive. Glória a Deus. Aleluia! Chegamos ao tópico 3, a tragédia de natureza física e psicológica. Se você está gostando dessa videoaula e ainda não é inscrito, nos ajude. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, o joinha. Isso o vídeo ganha relevância e o YouTube entrega cada vez mais e mais esse vídeo para outras pessoas, para edificá-las na palavra de Deus. Também comente, compartilhe, nos ajude na divulgação desse canal. Deus abençoe a sua vida. Tópico 3, a tragédia de natureza física e psicológica. Vimos que o diabo toca na saúde de Jó, com a permissão divina. E no ponto 2, a saúde física de Jó, ela é atacada. E Jó 2, 6 e 7 nos diz: feriu a Jó de uma chaga maligna,
desde a planta do pé até o alto da cabeça. E se enfermou Jó de uma tal forma que ele lançou nas cinzas, pegou um caco de barro e começou a se coçar em um monturo afastado, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam a ficar. Ali esperava a morte entre os cães, insetos e aves de rapina. Uma forma perturbadora para a sua saúde física, mental e espiritual. E naquele contexto, um homem influente, conhecido na cidade, a fama, o boato corria. Jó está no monturo. Jó está apodrecido. Jó cheira mal. Parentes, amigos, empresários, pessoas influentes não querem estar perto de Jó. E Jó estava em solidão, em solitude com Deus, nesse ataque de natureza física e psicológica. Todavia, a saúde mental, além do sofrimento físico, também Jó experimentou o sofrimento psicológico. No entanto, além da saúde física atacada, Jó também foi atacado na sua mente, no seu psicológico, pois o sofrimento físico era intenso e Jó experimentou através das dores do seu corpo, das fragilidades humanas reais, ele experimentou o sofrimento psicológico. Embora que não haja nada no texto que nos permita diretamente comprovar que Jó teve depressão, não tem como negar, desassociar que Jó não passou por uma grande tensão psicológica, pois há vários textos no corpo do livro que permite fazer esse posicionamento, essa dedução, pois no início da sua fala é possível perceber esse fato em Jó 3, 1 ao 14. Ainda que mantivesse a sua fidelidade a Deus sob provação, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de uma forte pressão psicológica é que pessoas chegam a esse ponto. Isso me faz lembrar do profeta Elias, que nos seus grandes feitos destruiu profetas de Baal, um grande ministério, mas chega um momento que ele é ameaçado por Jezabel. E ele foge, ele se esconde em uma caverna e tem medo e pede a morte. E Tiago relata que este homem, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, às mesmas angústias da alma, físicas e psicológica, ele orou ao Senhor para que não chovesse e não choveu. Aleluia! Mas ao mesmo tempo, o homem de carne e osso, ele se sucumbiu nas suas dores, na sua mente e pediu a morte. Mas o Senhor o reanimou, fortaleceu e disse: Elias, levante, agora não é o teu fim. Cumpra a obra, cumpra o ministério, termine o propósito que eu coloquei na sua vida. Glória a Deus. No entanto, o escritor Roizuki, ele pontua que os aspectos gerais do sofrimento de Jó eram físico, social, emocional e espiritual. E nessa visão deste comentarista, Zuki relata que o sofrimento de Jó era multifacetado. Era físico, social, emocional e espiritual. Estava em dor e tormento e tinha grandes dificuldades. No âmbito físico, perdera peso, ficou com os olhos avermelhados e olheiras profundas, emagreceu, tinha calafrios, dores nos ossos, a pele enegrecera e descascara, tinha febre, furúnculos que coçavam, socialmente as pessoas o rejeitavam, zombavam, escarneciam e até as crianças debochavam dele. Por isso ele não tinha alegria e era visível a sua angústia, a sua amargura
sentia que estava na escuridão e em desespero constante. Todos seus amigos aparentemente o abandonaram. E nesse momento Jó questiona Deus. Jó pergunta a Deus algumas coisas. E no decorrer das próximas lições veremos as perguntas de Deus, os diálogos existentes nesse texto, para que Jó no fim venha entender a soberania divina naquela provação. Aleluia! Chegamos à conclusão da lição 4, o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde, e no seu emocional, no seu psicológico. Somente uma fé inabalável mantém a sua lucidez, a sua dignidade, a sua fidelidade, a sua honra a Deus, mediante a tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter fiel, em pé, diante de calamidades desta natureza. O diabo aproveitou esse limite da permissão e foi até o ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento, pois Jó permaneceu fiel diante as provações. Se nesse contexto de pandemia, muitos têm perdido os seus bens, têm perdido as suas empresas, falido os seus negócios, desempregados e até alguns perdido a vida, que Deus possa te reerguer, que Deus possa te confortar e te sustentar nesses dias de adversidades. E que nós possamos tirar força da onde não tem, para entender a soberania de Deus frente à fragilidade humana. O meu muito obrigado pela sua atenção até o final dessa videoaula. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like, comente qual foi o seu posicionamento da lição. Deixa para nós o seu comentário, que iremos responder a cada um dos irmãos. Comente com seus amigos, compartilhe com seus familiares e eu agradeço essa interação e oração por esses projetos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa e a classe EBD na paz do Senhor. O meu muito obrigado e até a próxima videoaula, querendo Deus. Deus os abençoe.